Putz, mas assim, produzia muito pouco, né? Muito pouquinho, era muito artesanal, né? Mas nessa época eu era forneiro da empresa, meu irmão era o cortador e eu Seu era irmão mais forneiro, velho. meu irmão mais velho. Ele também sabia mexer no forno, mas assim, a gente entrava dentro do forno, quebrava, o vidro caía lá dentro. Na época da pinça, né? O vidro caía lá dentro, a gente abria. Estourou. E enfim. Caraca. Aí saía todo coçando, aquele manta de vidro lá vidro, complicado. E Caraca. aí saía de lá de dentro, quando precisava fazer a manutenção, ia embora tomar banho, porque era terrível. Então, literalmente, você passou pelo processo fabril de uma indústria lá dos Lá no primórdios, começo, lá do começo. isso. Cortava o vidro na mão, né? Isso daí Então você tá cortava o falando- vidro na mão. Você tá falando de 98, 99? 97, por aí. Caramba. Cortava o vidro, aí eu sabia cortar, eu cortava. Ajudava em tudo, né? Ela regulava a lapidadora. Caraca. E forno, saída, conferência, carimbo, colocava os carimbos no vidro. Hoje, tudo que tá na sua empresa tá automatizado, você fazia manual. Cara, tudo manual, tudo complicado, sem processo, né? Hoje em dia a gente fala muito de processo, né? É. Tem que ter um processo, tem que ter tudo muito definido. Sim. Todo dia a gente fala disso, de melhorar o processo e de colocar no papel. Antigamente não tinha nada disso. Nessa época aí, como é que chegava o orçamento? Porque se hoje ainda, de vez em quando, chega no papel de pão, eu sei que você já obrigou o Vidaceiro a sair do papel de pão e agora ele tem que colocar lá no software lá. Mas, antigamente, nessa época, chegava como? Os orçamentos, assim, para os Cara, pedidos? nessa época eu trabalhava mais com produção, mas era muito terrível, né? Eu acho que até era mais, dependendo do cliente, era mais organizado, porque os poucos que trabalhavam com vidro nessa Temperado, época né? era um cara que era representante de Blindex. Então ele já representante de mandava Santa o Maria. desenho mais bonito do que hoje. Isso, tinha alguns no lá que já papelão. manjava bastante já. Os caras, porra, dava folga, tudo certinho. Caramba. Fazia muito Era Vidaceiro projeto. raiz, né? Nessa época eu usava muito projeto sem alumínio. Sem alumínio, é né? tudo com ferragem, Tudo com né? ferragem. Então, assim, era muito mais difícil de instalar Sim. do que hoje em dia, né? É porque tinha menos folga, porque a ferragem era a ferragem próximo ali, o vidro próximo ali da alvenaria. É, Eu fiz umas obras com o Muita Cirilo. 1302. Putz, aquelas orelhas de Mickey lá, orelha de Mickey, que eu nem isso lembro mesmo. qual é o código daquilo lá. Mas eu fiz muita obra com o Cirilo de escritório, que o Cirilo fala assim, eu me recuso a usar perfil U. Era tudo na ferragem Tudo ele fazia. ferragem. já. Eu Tudo na peguei ferragem. já essa época já, né? Da ferragem. E aí foi migrando para o alumínio. Mas na época eu comecei a ter contato com instalação, por exemplo, o pessoal usava batedor de... Era tudo madeira, era tudo tudo madeira. calça era madeira, era calçadeira. Aí começou a cair umas cabo de filas. vassoura. Cabo de Quando eu vassoura. comecei a instalar, os batedores eram cabo de vassoura. Eu falei, que- mano, não pode, isso aí tá errado. Aí depois